Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. Galera, hoje a gente vai falar sobre C Sharp 10, sobre .NET 6 e também sobre o Visual Studio 2022 e as suas features, beleza? Bora lá! Galera, junto com o .NET 6, C Sharp 10 e também com o novo Visual Studio 2022, vieram então várias melhorias, né? Como a Microsoft sempre traz uma nova versão, várias melhorias de performance, de produtividade, mas também junto com eles vieram novas features, né? Novas ferramentas ali, novos modos para trabalhar, novos métodos, várias melhorias, tá? E nessas melhorias que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre elas, não todas, né, claro, mas nós vamos abordar aqui, falar um pouco sobre algumas, vou mostrar para vocês algumas dessas features que vieram junto com essas novas versões, algumas daquelas que eu achei mais interessante e trouxe para vocês, beleza? Então bora lá. Eu já tô aqui com o novo Visual Studio 2022 aberto, tá? Então posso ver aqui para vocês em Help. Então tem aqui o Visual Studio Community 2022. Eu tô já aqui utilizando a versão Preview, justamente por causa de uma dessas features que ela tá apenas disponível na versão Preview, ainda na versão oficial não tem. Mas estou aqui utilizando essa versão. Você provavelmente, se você não sabe como instalar essa versão preview, também vou mostrar para você. Eu demorei ali um pouco para conseguir achar onde é que fazer essa atualização, mas já estou com ela aqui e já vou trazer para você as novidades. A primeira feature que eu queria falar para vocês é do Minimal API, tá? Já fiz um vídeo mais detalhado sobre isso, vou deixar aqui em cima no card para você dar uma olhada. Então é uma proposta nova, tá? Para estar trabalhando com APIs, assim, bem parecido naquele formato mais de script, tá? Sem os controllers, bem parecido com o que a gente tem ali, por exemplo, no Node, onde a gente consegue criar APIs utilizando ali um escopo bem mais simples, tá? Com um arquivo assim, a gente, por exemplo, já pode construir uma API, um CRUD ali, por exemplo, aqui nesse caso no .NET também, assim como a gente consegue fazer lá com o Node, tá? Dá uma olhada nesse vídeo que eu deixei aí. Já faço ali um CRUD explicando para vocês como funciona, tá? É ali bem simples de estar trabalhando, então é uma das features que vieram aí junto com o .NET 6 e também com o C Sharp 10. A segunda feature que eu quero mostrar para vocês vai ser aqui na console. No nosso console application, ó, eu tenho aqui no nosso Solution Explorer, eu criei esse projeto aqui só para mostrar para vocês algumas diferenças. Então eu criei aqui alguns projetos, tá, com versão de .NET 5 e também com a versão do .NET 6. Eu vou abrir aqui primeiro essa versão aqui de um console application utilizando o .NET 5. E a gente tem aqui o nosso arquivo program, que a gente já conhece, tá? Só com Hello World aqui. E não tem nada assim de especial, né? A gente tem aqui as nossas dependências, tá? Aqui o nosso projeto em si. Aqui a gente basicamente tem a definição aqui do projeto, tá? Então, o framework que tá .NET 5, então nada demais, tá? Agora aqui do .NET 6, vou abrir aqui o nosso programa e a gente já depara, tá, com uma mudança que assim bem notória, né, podemos dizer. Se a gente reparar, ó, a gente não tem mais using, a gente não tem mais namespace, a gente não tem mais nem a definição aqui de classe, né, então esse internal class program a gente não tem, e também a gente não tem um método main, tá? Então esse formato aqui é bem parecido com o que a gente viu, se você der uma olhada naquele vídeo lá das Minimal APIs, tá? Então, a gente vai aqui direto ao ponto, também nesse formato assim de script sem definição de classe, tá? Então, é um pouco... A gente também usa isso no Minimal API e é algo que o novo C Sharp, o novo .NET trouxe para a gente, tá? Então, se a gente observar aqui, por exemplo, no nosso projeto, a gente já vai ver aqui algumas coisas que são relacionadas a essas mudanças. Então a gente tem aqui o framework .NET 6 e a primeira coisa que a gente vê aqui a seguir, ó, é esse implicit using. Esse implicit using aqui, basicamente o que ele faz? Ele permite a gente trabalhar aqui no nosso arquivo program sem estar
utilizando diretamente aqui os using, tá? Então esses usings, eles existem, mas eles estão implícitos, né? Então não estão aqui previamente declarados. Agora, se a gente fizer aqui o seguinte, ó, vou abrir aqui esse projeto lá na pasta dele, então vou vir aqui clica aqui com o botão direito, tá? Então vem aqui embaixo em Open Folder em File Explorer, ele vai abrir aqui para mim. Agora eu vou vir aqui em Object, depois em Release, Net6. Se a gente reparar, ó, tem aqui essa classe aqui, esse arquivo.cs, console.net, que é o nome do meu projeto, .globalusings.g.cs. Eu vou arrastar esse arquivo aqui para dentro para ele abrir aqui no Visual Studio para a gente dar uma olhada. E olha só o que a gente tem aqui dentro. Então a gente tem aqui um comentário dizendo que é autogerado. Depois olha só, vários usings, tá? E esses using aqui são o que estão sendo gerados automaticamente como um global using para o nosso projeto. Então é exatamente por isso que eu não preciso declarar esse using aqui, tá? Então, se eu, por exemplo, criar aqui uma outra classe, também não vou precisar utilizar esse using aqui. Vou até fazer isso aqui para vocês verem, ó. Vou criar aqui um novo arquivo. Vou criar aqui uma classe mesmo. Vou criar aqui uma classe test. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui um método. Pode ser até um construtor mesmo. Vou fazer um console.writeLine, só mesmo de exemplo. E olha só, ele continua dizendo aqui, ó, que esse using aqui é desnecessário, tá? Então eu posso inclusive remover todos esses using aqui, justamente porque apesar do console precisar do using, né, do namespace system, como ele está aqui declarado nesse arquivo, eu não preciso utilizar em nenhum dos outros arquivos, tá? Na verdade, nem é no release, ó. Eu acabei olhando no local errado. Você pode vir aqui nesse file, nos arquivos, tá? Em vez de vir em release aqui, você vai em Object, Debug, já que eu estou utilizando aqui o modo de debug, tá? Então, vou fazer aqui a mesma coisa. Vou jogar esse arquivo aqui. Agora, olha só o que acontece quando eu comento essa linha aqui, ó. Quando eu volto aqui no Program, ele já começou a acusar erro, tá? Então, agora eu seria obrigado a declarar esse user aqui se eu quiser utilizar ele. E o engraçado, olha só, esses arquivos, esses using aqui, né, ele tem essa dinâmica de mostrar um pouco mais claro quando a gente está utilizando o using e mostrar mais escuro quando a gente não está utilizando, né? Vou colocar mais um using aqui que eu não estou utilizando no caso, só para vocês perceberem essa dinâmica. Então dá para perceber aqui, né, que ele está um pouco mais cinza, enquanto esse aqui ele já está de fato sendo utilizado. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Vou aqui descomentar. Então ele, quando eu estou utilizando, ó, ele já identifica, o Visual Studio já marca ele aqui como um pouco mais claro, tá? Então aqui já posso remover, vou salvar aqui, também vou salvar aqui para ele ficar certinho. Outro detalhe aqui bastante legal sobre esses global using aqui é que a gente pode até adicionar novos usings aqui, tá? Então, se eu vier, por exemplo, aqui colocar, deixa eu achar aqui, por exemplo, ó, colocar aqui text é igual a new string builder. Ele não vai encontrar aqui, justamente porque eu não tenho o using, tá? Então, esse using aqui, para ele utilizar, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso simplesmente adicionar ele aqui no meu global using, tá? Então, posso colocar aqui um global using. E aqui ele já identificou que eu estou utilizando. E agora eu posso simplesmente remover ele daqui, que ele já vai permitir eu utilizar, tá? Se eu remover, já vai provavelmente aqui dar erro na minha aplicação. Então eu posso fazer um build aqui agora, ó, que ele já vai acusar erro.
Uma outra feature que a gente pode reparar aqui no nosso arquivo de projeto, né, no nosso proj, é esse nullable aqui, ó, que a gente pode reparar, tá? Ele tá com um enable. Antes disso, ó, só voltando aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte sobre esse implicit using aqui. Se a gente vier e der um disable, então essa dinâmica aqui do nosso arquivo simplesmente para de funcionar, tá? Então aqui já está acusando erro. Para ele voltar a funcionar, para o arquivo voltar, para esse projeto voltar a buildar, precisaria declarar esse using aqui utilizando o namespace system, tá? Então, para ele funcionar, eu preciso aqui desse implicit using aqui como enable. Se você estiver criando um projeto nesse Visual Studio 2022 aqui, provavelmente ele já vai vir com essas configurações aqui como enable, tá? Mas você mesmo pode estar, se não tiver aí, é só adicionar essas duas tags aqui que ele vai funcionar certinho. A seguir aqui, então, seguindo por esse nullable, esse cara aqui serve aqui para o seguinte. Imagina esse seguinte cenário aqui, ó. Vou criar aqui uma string message e eu vou dizer que ela é igual a null, tá? Aqui um ponto e vírgula. E agora eu vou fazer um console writeLine message.length, já está aqui, exatamente. Agora, se a gente reparar, ó, ele já marcou aqui o nosso null e também já marcou aqui com o nosso message com uma mensagem, ó, message pode ser nulo aqui. E aqui em cima, a conversão para nulo é possível. Ah, tá jogando um valor nulo numa variável que não é nullable, né? Nesse caso é uma string. Então essas aqui são algumas validações, tá? Que o nosso Visual Studio está pré-fazendo a respeito desse null, né? Então ele faz algumas validações, tá? Então esse checkzinho aqui, ó, essa tag aqui, ele permite o nosso Visual Studio fazer algumas validações antecipadas de null do nosso código, tá? Para evitar que a gente cometa alguns erros. Agora se a gente faz, por exemplo, o seguinte, message é igual a bem-vindo. E aqui eu faço um novo console. writeLine message. Se até exatamente isso aqui, ele já não vai dar que o meu message é nulo, tá? Inclusive ele diz aqui, ó, message is not null here. Então esse message, essa variável não é nulo aqui. Se a gente simplesmente faz um disable aqui, a gente volta aqui para o nosso arquivo program, ele vai sumir com essas validações, tá? Então isso aqui é basicamente uma validação para ajudar a gente, né, no processo de desenvolvimento e acabar não tendo um erro aí de objeto nulo, tá? Então só uma validaçãozinha aí de objeto nulo para a nossa variável nullable. Vou voltar aqui e deixar isso aqui como enable, tá? E agora o próximo exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, a próxima feature vai ser o seguinte, ó. Eu tenho aqui também dois arquivos, dois projetos daquela API clássica, tá? Sem ser o Minimal API, sem ser a Minimal API. Aquela API clássica, então eu tenho aqui tanto para o .NET 5 quanto também para o .NET 6. Se a gente reparar, ó, aparentemente está quase tudo igual. A gente tem aqui os controles, app settings, program e o startup. Depois aqui uma classe, tá? Que é só uma classe de modelo. Se a gente repara aqui no .NET 6, então a gente tem aqui até o controller, app settings, program e a gente já não tem a classe startup. Então para você que estava acostumado a utilizar essa classe no .NET 6 ela não existe mais, tá? Então tanto se você for criar uma API normal quanto para o Minimal API, ele já não existe, essa classe já não existe. Mas vamos ver aqui o que ela fazia, tá? Então, e como você vai ali declarar suas dependências, tá? Como você vai fazer a sua parte de configuração nesse arquivo. Se a gente reparar, a gente tinha aqui um arquivo program e um arquivo startup, né? Então, o arquivo program tinha aqui o método main, e esse método que ele está logo aqui embaixo, que basicamente é para construir a nossa aplicação. Temos aqui o método build. E aqui, ó, nesse método aqui, passando os argumentos,
ele chama o nosso método, a nossa classe startup, tá? Passa essa classe aqui dentro desse use startup e lá internamente ele chama esses métodos. E os métodos esses que são configure services, onde a gente faz toda a parte de injeção de dependência, de configuração de alguns serviços, por exemplo, para adicionar o Swagger, para adicionar o controller, tá? Entre outros. Quando a gente quer adicionar, por exemplo, algum banco de dados, a gente vai utilizar aqui também, né? O Entity Framework e afins. E esse outro método aqui para configurar algumas outras coisas da aplicação, por exemplo, para utilizar a rota, para utilizar a parte de authorizations, os endpoints, tá? Para mapear os controllers e afins, tá? Também aqui para utilizar o Swagger, enfim. Agora que a gente não tem mais isso, olha só como ficou o nosso arquivo program, né? Então, basicamente, ó, o que a gente está fazendo aqui é praticamente só passar essas responsabilidades que poderia estar mesmo aqui dentro do programa, passou isso para uma classe afim, uma classe à parte. Agora, se a gente repara aqui no novo arquivo program do .NET 6, olha só o que a gente tem. Vamos comparar isso aqui com o .NET 5. Então, a gente tinha aqui um builder, certo? A gente tinha aqui um iHost builder, passava aqui utilizando essa classe host, chamava esse método createDefaultBuilder, passava os argumentos e depois fazia aqui a parte para utilizar o startup, né? Então, agora o que a gente tem? A gente vai utilizar essa classe WebApplication e vai passar aqui um método createBuilder e vai passar aqui os nossos argumentos. A seguir aqui, com esse mesmo método builder, a gente já consegue acessar aqui os nossos services, né? Então, o que seria isso aqui, ó? Esse método aqui, configure services, é o que está aqui nesse primeiro passo aqui, tá? Então, a gente tem aqui a parte do services, consegue fazer o add controllers, add endpoint API Explorer, que é algo que eu acredito que não tinha antes, mas agora passou a ter, tá? Tem também aqui já o nosso add swagger. Deixa eu ver até se é o exato mesmo método. É exatamente o mesmo método, tá? Só tá aqui sem passar essas variáveis aqui como parâmetro. Então, aqui seria a parte relacionada com esse configure service, beleza? A seguir, o que a gente tem? Tem aqui chamando o método build, e se a gente reparar, ele está bem aqui em cima. E depois disso, a gente teria esse método configure aqui, né? E que se a gente reparar, ó, é o que vem logo a seguir. Então, a parte para configurar ali, dependendo da sua variável de ambiente, é exatamente esse ponto aqui, tá? Então, você consegue verificar se está em desenvolvimento, se é em produção, tá? A parte para utilizar HTTP Redirection, Authorization, mapear os controllers, até que, enfim, o método run, tá? Então, é exatamente o que está aqui, basicamente o que está aqui. Em seguida, o método run para rodar a nossa aplicação. Então, a partir de agora, do .NET 6, a menos que volte isso numa versão futura, mas a gente já não tem no .NET 6 o nosso método, a nossa classe startup, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra feature. Para isso eu vou fechar tudo isso aqui. Vou abrir aqui de novo lá no nosso console do .NET 6. Deixa eu apagar essa classe aqui que já não vou precisar. Vou vir aqui no Program. E olha só, o método novo que a Microsoft implementou, né, lá no nosso link, né, nas nossas listas. E o método é esse chunk. Então, o método chunk ele faz basicamente o seguinte. Imagina que a gente tem uma lista de vários itens lá. Nesse caso aqui até é criada uma lista com 100 itens, por exemplo. E a gente quer criar essa lista em várias listas menores, tá? E a gente vai criar essas listas com um tamanho específico. Vamos supor, você quer quebrar essa lista de 10 em 10. Antes a gente tinha que fazer isso manualmente e agora a gente tem um método para isso. Então a gente tem esse método chunk que ele funciona do seguinte modo. Tem uma lista, você chama aqui o método chunk do enumerable, passa aqui o tamanho que você quer, então nesse caso é o 10, tá? Tem aqui uma variável.
E aqui eu só faço um count aqui, só para a gente ver esse cara funcionando. Vou adicionar aqui um breakpoint, vou executar essa aplicação, e ele vai mostrar o seguinte, ó, para execução número 1, aqui eu tenho uma lista com um número de 1 a 100, vocês podem ver aqui, então, basicamente isso, de 1 a 100. E aí eu vou quebrar essa lista em listas de 10, tá? Então, listas de 1 a 10, depois de 10 a 20. Então, o que a gente vai ver aqui, ó. Na primeira iteração, ó, ele já quebrou, então eu tenho aqui de 1 a 10. Então, agora eu vou iterar nessa nova lista de 1 a 10. Vou mostrar aqui, ó, para execução 1, item 1, tá? Então, vou disparar aqui, ó. Vou abrir aqui o nosso resultado e olha só. Agora a gente tem para execução 1, de 1 a 10, para execução 2, de 11 a 20 e assim sucessivamente, tá? A princípio, assim, pode ser que não seja muito útil, mas eu mesmo já tive que fazer isso manualmente, então, para você que às vezes quer trabalhar talvez em threads ou disparar uma lista que você não quer que seja tudo efetuado na mesma execução, então você pode utilizar esse novo método chunk, beleza? A seguir, vou mostrar para vocês um novo tipo, tá? Que foi adicionado aí junto com o .NET 10 e o C Sharp 6. Melhor, .NET 6 e o C Sharp 10. Então, esse novo tipo, ele é o record. Então, olha só, ele funciona do seguinte modo, tá? A gente escreve aqui record mesmo. Passa aqui o nome, nesse caso eu vou colocar book, por exemplo. E para a gente colocar aqui as variáveis dentro desse tipo, então a gente pode fazer o seguinte. Coloca aqui dentro, entre parênteses, o tipo. Então, vou criar aqui uma variável string. Vou chamar ela de name, tá? E vou criar aqui também um inteiro e vou chamar ela de year. E é basicamente isso, tá? Então, aqui já declarei esse tipo com essas duas variáveis. E agora, para me utilizar, eu posso fazer o seguinte, ó, console.writeLine. Eu vou fazer aqui new... Aliás, vou colocar esse new aqui do lado de fora. Vou colocar aqui um var book é igual a new book. E aqui mesmo, como se fosse um construtor, aliás, é um construtor, né? Eu posso passar aqui, por exemplo, o próprio nome. Eu vou colocar aqui Narnia. E o ano, não sei qual ano que é o livro, mas eu vou colocar 2004. E aqui só está falando que eu preciso usar esse cara aqui embaixo, tá? Debaixo. E agora eu já posso simplesmente utilizar esse novo recorde aqui. Então eu posso aqui colocar, por exemplo, para imprimir o name, vou executar, e ele vai trazer aqui Narnia, tá? Então a gente não precisa utilizar aquele formato de construtor que a gente já conhece na classe, por exemplo, né? Então imagina que eu quero criar aqui, por exemplo, uma classe que fosse igual esse tipo aqui, né? Então eu teria aqui uma string do tipo name e aqui um inteiro do tipo year. Na hora de construir esse objeto, um objeto dessa classe, eu teria que fazer o seguinte, ó. Person, eu não posso simplesmente passar aqui os dois tipos que eu quero. As duas variáveis, né? Então, para mim utilizar ele dessa forma, teria que abrir um corpo, né? Abrir o chaves, escolher aqui o nome da variável que eu quero setar e colocar aqui, por exemplo, Narnia. E agora, mesma coisa para propriedade year. E aqui coloco 2004. Aí sim eu posso vir e utilizar a nossa variável dessa forma, tá? Então agora ele vai imprimir certinho os dois nomes. Uma outra forma seria utilizando o construtor, né? Basicamente, eu precisaria fazer o seguinte. Aqui no meu construtor, eu vou dizer que eu vou receber aqui um string name, e até já estava sugerindo aqui, ó. Aí, ó, já utilizei aqui
para ele já criar isso para mim. E aqui agora eu teria que fazer o seguinte, já não posso utilizar ele dessa forma. Aqui dentro eu iria passar exatamente como eu fiz para criar o nosso book. Então, passo aqui, o primeiro parâmetro é o nosso name e o segundo parâmetro o nosso ano, tá? Essa é uma das diferenças que a gente tem para o nosso record e para a nossa classe. Só que uma outra diferença interessante é a parte de igualdade, né? Como que a gente consegue comparar e dizer que um recorde é igual a outro recorde, né? Outro objeto do tipo recorde. Vou fazer o seguinte, ó. Vou duplicar esses dois books aqui, esses dois persons. Vou colocar aqui book 2 e person 2 também, para a gente fazer esse teste, ó. Vou criar aqui um if. Vou começar pelo person. Se person for igual a person 2, eu vou imprimir aqui são iguais. Else, se não, vou colocar aqui são diferentes. Tá? Vamos fazer esse teste aqui. Vou colocar aqui até um breakpoint para a gente ver aqui a execução. Então, eu vou dar um F10 e ele caiu no else, tá? Então, quando se trata de classes, quando eu tento fazer um igual aqui, que é a forma que eu estou fazendo esse if, as classes elas não são iguais, tá? Então, quando a gente testa, por exemplo, aqui com o book, com esse record, vamos ver o que acontece. If, e olha só, ele entra no nosso método, tá? Ele entra no nosso if e ele imprime aqui que eles são iguais. Isso acontece por quê? Quando a gente está trabalhando com a classe, para os objetos dessa classe serem iguais, não basta só que as propriedades tenham o mesmo valor. Tá? Então, se a gente quer que esse cara aqui, que essa igualdade aqui dê certo, a gente precisa dizer que o person2 não que eu vou criar um novo objeto desse tipo, tá? Passando os mesmos parâmetros. Mas eu preciso dizer que ele é exatamente igual, né? Dizer que essa variável person2 recebe a variável person, né? Nesse caso. Ou seja, eu estou basicamente apontando as duas variáveis para o mesmo objeto, tá? Imagina que a variável ele ocupa ali um espaço de memória e essas duas variáveis, tá, vão estar apontando para esse mesmo espaço de memória, tá? A variável ela tem um apontador que aponta para um espaço de memória lá na nossa memória RAM no caso. E aqui eu estou basicamente dizendo que as duas variáveis vão apontar para o mesmo espaço de memória, tá? Então, esse é literalmente o mesmo objeto na memória. Agora sim, se eu executar a aplicação, ó, agora sim os objetos são iguais, tá? E aí, quando se trata desse novo tipo record, para que um objeto seja igual ao outro, basta que eles tenham os mesmos valores para as propriedades, tá? Então, nesse caso, a propriedade name e a propriedade year. Se eu troco aqui, por exemplo, esse acento aqui do Narnia 2 e vou executar aqui, ó, ele já vai cair aqui que são diferentes, tá? Então, eu alterando aqui um valor qualquer que seja, pode ser qualquer propriedade, tá? Qualquer variável aqui de um desses dois, ele já vai cair aqui dizendo que são diferentes, então não vão ser mais iguais, tá? Então isso aí é algo que veio aí também junto com essas versões C# e também do .NET 6. Inclusive esse recorde aqui já vem como classe, como modelo default lá no nosso Minimal API, quando a gente cria uma nova Minimal API lá como exemplo, ele já vem uma classe para substituir o que a gente conhece aqui como esse Weather Forecast aqui, tá? A gente tinha uma classe também. Melhor, a gente tem uma classe quando a gente está utilizando esse método aqui com controllers. No Minimal API, ele vem utilizando o nosso record. Agora, vamos lá para outro exemplo, tá? Vou criar aqui uma lista de inteiros.
E a gente vai utilizar esse teste aqui. Vai utilizar nesse teste aqui uma lista de inteiro. Então, vou criar aqui uma lista 1, 2, 3. Opa! Estou com um teclado novo, ainda não me acostumei totalmente. Agora imagina o seguinte. Imagina que a gente quer verificar, por exemplo, ó. Imagina que eu faço o seguinte, ó. Eu quero fazer aqui item. Opa, hoje está difícil. Var item é igual a minha lista. Vou fazer aqui um where, ou seja, onde esse item seja igual a 3, tá? Melhor, a 3 não. Vou colocar aqui a 10. Ponto first ou default. Que aí. Agora imagina que eu vou fazer aqui o seguinte. Item é igual a 10. Se item for igual a 10, eu vou fazer um console.writeLine. Achou. Beleza? E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Se eu executar essa aplicação, deixa eu colocar aqui um else aqui só para a gente ter um outro ponto de vista. Não achou, beleza? Se eu executar essa aplicação aqui, o que você acha que vai retornar aqui, né? Então, provavelmente que não achou, né? Então, item é igual a 10, então não achou, obviamente. Agora, imagina que a gente quer fazer o seguinte. Imagina que a gente coloca isso aqui igual a 0, tá? Então, olha só. Quando eu dou aqui um F10, olha só, o que faz esse método aqui? Ele retorna o primeiro item que atenda a esse resultado aqui, né? Se não atender, ele vai me retornar um método, vai me retornar o default desse tipo. Então, nesse caso aqui, o tipo é 0. O default de um inteiro é 0. Então, ele vai dizer que achou, certo? Se a gente vier aqui no console, ó, achou. Agora, imagina que a gente faça esse mesmo teste aqui utilizando uma classe, tá? Então, vou criar aqui nossa classe person de novo. Pode ser só com name, tá? String, isso. E agora eu vou utilizar esse tipo aqui em cima, ó. Vou tirar esse cara aqui que a gente nem vai precisar. Então, vou colocar aqui onde o nome seja igual, por exemplo, a 10. Pode ser que isso mesmo. Então, vou colocar aqui Cássio para ficar melhor, tá? Então, e eu vou fazer isso aqui, ó. Agora, imagina que eu executo essa aplicação. Então, vamos executar isso aqui. Quando eu fizer um F10 aqui, olha só. Vou até passar aqui e executar. Agora, olha só o erro que eu tenho. Ele estourou aqui uma exceção de objeto nulo, tá? Isso por quê? Quando a gente não encontra aqui para uma lista de uma classe, quando a gente não encontra a nossa condição, né, que a gente está passando aqui para o first default, ele retorna o default da classe, que é um objeto nulo, tá? Então, é o que eu retornei e na hora que eu vou dar o ponto, ele dá erro. E até engraçado que eu acho que até o nosso nullable validation aqui já está acusando o erro mesmo. Deixa eu ver se é isso. Exatamente, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Item pode ser nulo aqui. Então, para isso, esse first default, ele sofreu aqui uma mudança, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Antes disso, ó, posso simplesmente fazer isso aqui, tá? Porque isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que eu utilizar aquele where antes, tá? Inclusive, se eu executar, ele ainda vai continuar dando erro. Exato. Mas agora eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que caso não encontre esse item para essa condição, posso colocar aqui qual que é o default
que eu quero que ele retorne. Então, nesse caso, eu posso criar, por exemplo, aqui uma nova person e que eu posso passar um name. E nesse caso, que é um default, eu posso, por exemplo, passar aqui vazio, tá? Então, quando eu executar essa aplicação, olha só. Achou. Então, vou marcar aqui um breakpoint para a gente ver. Em vez dele retornar aqui um tipo nulo, ele retorna agora o objeto exatamente como eu passei aqui. Então, um objeto com propriedade name com uma string vazio, tá? Então, uma nova funcionalidade aí que veio junto desse método aqui, pushDefault do lado do link, tá? Então, outra funcionalidade, a próxima que a gente vai mostrar aqui, vai ser o novo date only e time only, tá? Quando a gente trabalha com as datas, a gente tinha um pequeno, não vou dizer problema, né? Mas a gente tinha o seguinte caso. Vou criar aqui um new datetime para a gente utilizar como exemplo. Melhor, só fazer um datetime.now aqui. E agora vou fazer um console.writeLine. Vou passar aqui esse date. Quando a gente imprime uma data, olha só como ela vem. Então a gente tem aqui dia, mês, ano e depois as nossas horas, né? Agora imagina que eu faça o seguinte, ó, que eu faço aqui mesmo um new date time e passo aqui nesse construtor ano, mês e dia. Assim que eu executar a aplicação, olha só. Ele trouxe dia, mês e ano, mas continua mostrando a nossa hora, só que nesse caso tudo a zero, tá? E a mesma coisa quando a gente quer, por exemplo, fazer com a data, né? Então a gente teria que fazer o seguinte. Não consigo criar aqui um construtor só com as horas, né? A não ser que eu passasse aqui tudo a zero. Mas aí eu teria que fazer aqui o seguinte, ó, deixa eu passar aqui as horas, né? Então, vamos pôr 18, 30, tem que passar também uns minutos, e os segundos, 00. Ok, então aqui eu teria que fazer, por exemplo, toShortDateString, toShortTimeString, né? Quero mostrar aqui só as nossas horas. Então aí, quando eu executar a aplicação, olha só, aí sim ele traz só 18h30, que seriam as horas, tá? E a mesma coisa se eu quisesse mostrar, por exemplo, só a nossa data, né? Então aqui eu teria que trocar para toShortDateString, vou executar, aí sim ele traz só a data. Para evitar isso, agora a gente tem o novo date only e time only, tá? Então vou criar aqui um date only e time only. Então aqui a gente pode fazer um new date only, onde eu vou passar aqui, ó, só a minha data, e aqui um time only, onde eu vou passar aqui só a minha hora. Deixa eu ver aqui, ó. Eu posso inclusive passar aqui só minuto, segundo, aqui hora e minuto, aliás, ou hora, minuto, segundo, com milissegundos também. Então aqui eu nem vou passar os segundos, não. Vou passar aqui só as horas e os minutos. Então aqui eu vou imprimir aqui o nosso date, depois o nosso date only, depois o nosso time only, tá? Vou apagar isso aqui, e agora quando a gente executa, olha só, a gente tem aqui o nosso date, que é o primeiro, depois o nosso date only, onde a gente vai mostrar aqui, obviamente, só a nossa data, depois o time only, onde vai mostrar exatamente só as nossas horas, tá? Então é algo ali bem simples, algo pequeno, mas é algo que pode ali te dar alguma agilidade, tá? A gente não tem que manipular aí essas datas manualmente. A seguir, uma feature aí que veio bem juntamente aí do nosso Visual Studio 2022. Se você deu uma olhada nessa interface aqui, você provavelmente, ou não, né, notou
esse botãozinho aqui que é de Hot Reload, tá? Então agora a gente já tinha algumas funcionalidades relativas a isso, mas agora a gente tem aí um aprimoramento bem grande, tá? Com esse novo Hot Reload. Então agora vamos fazer um teste aqui para a gente ver como é que está funcionando esse cara aqui. Vou abrir aqui primeiramente o nosso console do .NET 5. A gente tem aqui um Hello World, mas vou adicionar aqui agora o seguinte código, tá? Para a gente fazer um teste. Ó, vou colar esse código aqui, ó, que basicamente ele faz o seguinte. Deixa eu só adicionar aqui os users que estão faltando. Preciso adicionar aqui também um async task. Deixa o main aqui. Adiciona novamente aqui. Deixa eu ver. Não tem void. Adiciona. Não, tá tudo certo. Beleza. Esse método basicamente faz o seguinte, tá? Esse trecho de código é um while true para ficar repetindo. E a cada. Ele vai dar um delay aqui de um segundo. Depois vai imprimir aqui. Na verdade, aqui seria old process e o ID desse processo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar esse hot reload. Vou fazer aqui agora um .NET Watch. Ele vai assistir aqui essas mudanças que eu fizer no código e vai replicar aqui, tá? Então, aqui ele vai imprimir old process e o ID do processo, que é esse aqui. Agora, uma vez que eu mudo isso aqui, faço um Ctrl S, ó, ele vai sair da aplicação, vai fechar e vai iniciar isso num novo processo, tá? Então ele fecha, vai lá ler as mudanças aqui nesse File Changes aqui e inicia de novo a aplicação. Beleza? Agora eu vou fazer exatamente aqui a mesma coisa, só que utilizando o .NET 6. Então vou vir aqui, Open Terminal, um CLS aqui para ele fechar isso aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa. Na verdade, deixa eu primeiro copiar esse código para executar aqui ele para o .NET 6, tá? Beleza, ele está aqui, ó, abriu, começou a executar e aqui, ó, New Process, agora está New, mas não tem problema, 7824. New Process, e agora quando eu salvar, ó, File Change, Hot Reload e pronto, ó, já pegou essa alteração, vendo que com Hot Reload ele mesmo aqui loga e ele continua com o mesmo processo, tá? Com o mesmo ID do processo, ou seja, ele não precisou fechar a aplicação, iniciar um outro processo, tá? Então ele faz isso aqui durante o mesmo processo, então ele fica observando essas alterações aqui no código, tá? Outra coisa aqui que a gente pode ver, ó, vou parar aqui isso aqui, vou até fechar aqui. Agora eu vou mudar isso aqui, ó, ou melhor, vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Isso aqui, gente, ele está utilizando o PowerShell, tá? Era a mesma coisa se eu viesse e, por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui no terminal, ó, vou vir aqui no File Explorer. Era a mesma coisa que eu fizesse o seguinte, eu vou apertar aqui Shift e clicar com o botão direito, tá? Vou vir aqui em Open PowerShell. Ele vai mandar abrir aqui já nessa pasta. Eu posso fazer aqui, por exemplo, um .NET Watch, tá? Mesma coisa. Inclusive, poderia fechar o Visual Studio. Então, aqui, tá? Então, vou apagar esse outro new aqui. Vou salvar. E olha só, isso aqui só para mostrar que não necessariamente aqui, isso aqui é a IDE fazendo, tá? Com a IDE eu vou mostrar agora. A IDE eu só usei mesmo para editar. Eu poderia editar esse arquivo aqui até num Notepad, por exemplo. Mas agora com a IDE, ó, dá para a gente fazer o seguinte, ó. Vou setar aqui esse como Default Project. E aqui, quando a gente executa, a gente tem esse cara aqui, ó. Deixar aqui executando. Aqui no Hot Reload, a gente tem esse botão aqui para fazer o Hot Reload ao salvar o arquivo. Quando a gente vem aqui, ó, tem um aqui, vou colocar ele aqui mais para o lado, para a gente conseguir ver direitinho, ó. Agora eu vou simplesmente duplicar isso aqui, ó, New Line. Tá? Então, vou colocar aqui essa nova linha.
Vou salvar, ó, salvei e ele não faz nada, já que eu desabilitei aqui a opção de Hot Reload ao salvar o arquivo. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, ó, clicar aqui, ó, vou clicar aqui. E aí sim, ele pegou essas alterações utilizando o Hot Reload, tá? E pode reparar aqui, ó, continua sendo o mesmo ID do processo, tá? E aí eu posso também simplesmente habilitar essa opção aqui. E agora se eu, por exemplo, apagar isso aqui de novo, ó, e salvar, pronto, ó, agora ele parou de imprimir aqui aquele new line e vai estar imprimindo agora só mesmo esse new process, essa linha aqui só, tá? E lembrando, isso aqui você pode utilizar com Razor, você vai poder utilizar também provavelmente com APIs, eu não cheguei a testar isso, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu ouvi falar, você também vai poder utilizar isso com as APIs para as páginas lá utilizando o Razor, né, como eu falei, também para desenvolvimento mobile lá com o MAUI, acredito que também com o Xamarin, tá? Então, inclusive, você tem até um link que você consegue ver para quais features, né, que esse Hot Reload dá suporte. Eu não tenho o link aqui agora, mas eu deixo para vocês aí na descrição, para vocês saberem direitinho aonde que você vai conseguir utilizar esse Hot Reload, beleza? Eu acho que realmente é algo bem legal que vai otimizar bastante aí o nosso tempo de desenvolvimento. Bom, por último aqui agora uma nova, né, grande feature que veio aí é o .NET MAUI, tá? Para você que não sabe, o .NET MAUI é uma proposta bem parecida ali com o que a gente tem em Xamarin, onde a gente pode desenvolver para tanto para mobile, então para iPhone, para iOS, para Android, mas também para desktop, seja Windows, seja Linux e também para Mac, tá? Então é uma proposta aí para a gente conseguir trabalhar com todas essas plataformas utilizando a mesma fonte de código, tá? Então é esse .NET MAUI. Só que para a gente utilizar ele, a gente precisa estar com a versão do Visual Studio Preview, tá? Nesse caso a gente tem a que está atualmente é a versão 3, que eu tive que desinstalar, mas não tem problema, bom que eu já mostro para vocês como que vocês fazem para trocar essa versão do Visual Studio 2022 para essa versão Preview. Se essa versão ainda estiver disponível quando você assistir esse vídeo, tá? Então, nesse caso eu vou fechar aqui o meu Visual Studio e vou vir aqui e vou procurar aqui por Visual Studio Installer, tá? Esse cara aqui. E agora a gente vai vir aqui, ó, em More, Update Settings, e aqui nesse Update Channel aqui, você vai selecionar a versão Preview. Só lembrando que após você instalar essa versão, isso aqui não é reversível, tá? Eu mesmo tentei voltar para a versão atual, que é esse current aqui, não consegui, tive que desinstalar e instalar novamente. Então, acessando essa versão Preview aqui, eu vou dar um OK. Beleza, já tem aqui a opção para fazer um update. Só que antes eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui, vou selecionar aqui Mobile Development. Ainda nem está disponível aqui o MAUI, tá? Então, posso cancelar. Primeiro tem que fazer um update. Então, vou vir aqui, deixar fazendo o update. Vamos ver se ele vai iniciar. Já começou aqui. Deixa eu ver se eu preciso fechar alguma coisa. Posso dar aqui só um continue para ele mesmo fechar. E a gente volta assim que tiver instalado, beleza? Então aqui, olha, a gente acabou de instalar aqui o nosso Visual Studio Preview, tá? Vou vir aqui em Modify. Agora sim, vou selecionar essa opção aqui, ó. E ele já vai vir aqui com esse .NET MAUI Preview, tá? Então, já vou dar um Modify aqui, que ele também já vai instalar essas novas features aqui, tá? Então vai adicionar isso aqui, então espera mais um pouquinho que ele vai terminar de instalar e a gente já volta. Assim que acabar de atualizar, tá? Você pode vir aqui já em Launch, tá? Porque ele vai abrir aqui, com essa carinha aqui, com essa marquinha aqui do Preview. Vou abrir aqui de novo no nosso projeto, que a gente estava já trabalhando. E aqui, ó, só voltando naquele instalador, ó, aqui nessa opção aqui, Update Settings,
você não consegue mais voltar para aquela versão, tá? Então, só desinstalando mesmo. Esse aqui eu já posso fechar. Deixa ele só acabar de compilar aqui as coisas, né? Acabar de abrir aqui certinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui quando a gente for criar um novo projeto, ó, vai abrir aqui os templates, tá? Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode, por exemplo, vir aqui no Android, selecionar aqui a plataforma Android e aqui embaixo, ó, já vai estar aqui os templates, tá? Para .NET MAUI e App aqui Preview, .NET MAUI com Blazor, aqui para criar um Class Library, tá? Então você pode utilizar qualquer um desses templates aqui para começar, ou até mesmo para testar mesmo aqui esse novo .NET MAUI. Eu vou abrir aqui essa primeira versão, tá? É a primeira vez também que eu vou abrir, ainda não cheguei a testar. Vou mais para frente fazer um vídeo específico, né? Só sobre isso, depois que eu testar isso melhor, trazer aqui uma aplicação, uma coisa simples ali para a gente ver um pouco melhor como ele funciona, tá beleza? Então vou dar aqui um Next, vou deixar assim MAUI App mesmo, vou fazer aqui Create, ele vai aqui carregar esse projeto, ok? Vou fechar aqui esses dois programas que são o que eu estava utilizando antes. Vou citar isso aqui como Startup Project, apesar de que não sei se eu vou rodar, nem se eu vou conseguir, não sei se as dependências está tudo configurado, tá? Eu já vi que tem algumas maneiras de você conferir isso, mas isso eu vou deixar tudo para um próximo vídeo. Aqui a ideia é mais fazer um overview, tá? Para a gente dar uma olhada no que a gente tem. Ó, inicialmente a gente já consegue ver aqui umas dependências para Android, para iOS, tá? Aqui para Mac também, para Windows. Então as plataformas aí que a gente vai conseguir desenvolver. Aqui um arquivo de Lost.json, depois algumas pastas com algumas configurações específicas para cada plataforma. Aqui esse Android Manifest, eu como já desenvolvi um pouco com React Native, lembro desses arquivos aqui, são bem utilizados lá mesmo quando a gente quer fazer alguma configuração desse tipo. Mesma coisa aqui para iOS, depois a gente tem aqui para Mac e também algumas coisas aqui para Windows, tá? Aqui em Resource, eu acho que é mesmo para colocar, aqui nesse caso tem fontes, eu acho que também para imagens, essas coisas. Assim, a gente tem até uma imagem aqui, nesse caso um SVG. Deixa eu fechar ele aqui. E aqui alguns ícones também, um arquivo XAML para a parte de styles. E depois um outro arquivo XAML aqui, lembrando que pelo menos assim, no Xamarin utiliza esse XAML ou XML para fazer as interfaces, tá? E eu acredito que aqui também no MAUI vai ser a mesma coisa, tá? Utilizando esse modelo aqui para criar as telas, ó. Aqui a gente já consegue ver, por exemplo, um scroll view, umas labels aqui, uma imagem, um botão, então acho que vai ser exatamente isso. Eu nunca desenvolvi em Xamarin, mas já tenho amigos que já desenvolveram, que já testaram isso aqui, já me falaram que também eles estão bem parecidos, tá? Vamos só tentar executar isso aqui para ver qual que vai ser o resultado, ó, e negado, não consegui executar. Ó, deixa eu ver, será que eu consigo... não vai ser dessa vez, mas não tem problema, isso vai ficar para um próximo vídeo. O que eu queria trazer de features, né, de novas funcionalidades é isso. Eu já imaginava que talvez eu não ia conseguir executar aqui esse MAUI, mas depois eu trago aí como configurar certinho esse projeto. Eu acho que vai precisar instalar algumas coisas. Eu não vi aqui ainda sobre instalar ali o Android, né, para conseguir rodar o mockupzinho do Android. Então eu acho que são coisas que isso ainda vai ter, que eu dei uma olhada assim só por cima, mas ainda não fiz toda essa configuração, tá?
Então é isso que eu queria trazer a respeito de novas features. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aí, deixa um comentário, tá? Em breve também eu pretendo trazer aí sobre novas funcionalidades, o que está por vir do .NET 6, então já se inscreve aí para você ficar por dentro, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo, tamo junto e até a próxima!